O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana discutimos sobre mulheres e movimentos sociais. Hoje preparamos um resumo com os pontos mais importantes. Quais são os comportamentos que mulheres e homens negros têm em relação ao empreender? Já que nós empreendemos desde os anos oitocentistas, então, por que até então a política pública não era olhada para nós? Exatamente por sermos majoritariamente pessoas negras nesse lugar. Então, a gente inicia na informalidade, porque era o lugar possível, e depois, com a chegada do MEI, a gente começa a se formalizar. Mas nem todas as pessoas têm essa capacidade. Então, hoje o Brasil ele enfrenta uma relação de trabalho e formalização muito grande. Nós temos uma média de 20 milhões, segundo os dados do Ministério de Desenvolvimento Social, de pessoas que estão na informalidade. Desse grupo, 79% são mulheres, são pessoas negras. Dessas 79%, 67% são mulheres negras. Então, quando a gente olha a ausência da política pública, a gente entende que há essa ausência em função de uma gestão governamental que não consegue olhar para esse cenário como um cenário viável de ações para esse público, porque a política pública para a população negra ela sempre foi pouco acionada, digamos assim, para essa questão de gênero e raça. Mas esse lugar, né, que nós estamos hoje, nós percebemos que há, na atual gestão governamental, uma intencionalidade, que a gente sempre pensou da necessidade de interseccionar a política pública, que aí você vai ter mulheres de todos os estilos e tipos e condições sociais, né? Então, você vai ter mulheres negras, você vai ter mulheres não negras, mas você vai ter mulheres negras cadeirantes, mulheres negras que são autistas, mulheres que que estão bem, que não vão ter problemas nenhum, universitárias, outras não universitárias, mulheres de diferentes e diferentes condições, né? E aí, nesse contexto, eu percebo que a política pública hoje, na atual gestão do governo Lula, no governo Lula 3, nós estamos, sim, tendo um olhar intencional para a política pública que atenda mulheres periféricas, que atenda mulheres negras, ainda que com muita dificuldade, porque nem todo mundo tem essa relação, essa proximidade
né, com esse público, e quem está na gestão governamental ainda não tem esse know-how, e por não ter esse know-how, às vezes não faz a melhor forma, mas há uma intencionalidade. E essa intencionalidade fortalece e tem fortalecido instituições, por exemplo, como a REAP, como CRIA, que é a instituição na qual eu estou inserida, e que a gente trabalha com pessoas negras em particular, nesse contexto do empreender, de pessoa que empreende. Então, não ter o dado de raça fere muito mais a gente do que você disponibilizar esse dado para qualquer banda. A ferida ela já está exposta, porque nós nunca tivemos uma possibilidade de acessar crédito e microcrédito. Então, essa ferida sempre esteve exposta. Só que agora ela está num nível de exposição muito maior, porque nós passamos por um período pandêmico. E isso criou uma dificuldade muito maior das pessoas se manterem nos seus negócios, desenvolverem suas relações de trabalho com o empreender. Ainda que estejamos agora em 2025, estejamos saindo um pouco desse contexto, mas não são todos, porque o empreendedor negro, a empreendedora negra, sempre teve dificuldades por estar exatamente na base da pirâmide. Agora que nós estamos processando melhor essa condição de nos fortalecermos enquanto empreendedoras, mas nós precisamos de política pública, nós precisamos de espaços físicos, nós precisamos de compras públicas. As compras públicas, por exemplo, ela não pode ser exatamente ou somente a que o Contrata Mais Brasil está ofertando agora, que é para a área de serviços. Essa área de serviços, ela atende muito mais o grupo masculino do que o feminino. E eu não vou dizer aqui que não tem mulheres que façam a parte de elétrica, que façam a parte de serviços de pedreira. Tem. Mas se a gente for olhar a proporcionalidade, é um número muito menor. Então, a gente precisa de iniciativas dentro do Contrata Mais Brasil que contemplem, por exemplo, mulheres na área da costura. Nós temos exemplos exitosos de mulheres que saíram de valores inferior a um salário mínimo e hoje estão ganhando o equivalente a 4 salários mínimos a partir da compra pública de uniformes. A estrutura de poder da sociedade brasileira acredita que a gente está fazendo uma política pontual, que as políticas pontuais são extremamente importantes para movimentar. Mas se essa política pública pontual não existir, isso vai não existir, aquilo que eles acreditam que não os atinge irá atingi-los, né? No sentido, por exemplo, carros blindados, cercas elétricas, a própria violência na rua, né, que a gente acredita só quem comete e quem é violentado são as pessoas negras. Não, mas toda a sociedade ela é atingida com isso, né? Então, a Marcha das Mulheres Negras vem com esse clamor, que é um clamor histórico, né, que por mais que nós tenhamos conquistado muitas políticas públicas, como eu falo assim, o Estatuto da Igualdade Racial, que é um marco dos movimentos negros do país, né, que é um marcador orientativo para políticas raciais. Então, quem quiser fazer política racial, é muito importante que se debruce, né, referente ao estatuto. Hoje a gente tem um clamor gigantesco que está em voga, né, no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, que são as PECs de reparação, são os fundos de promoção da igualdade racial. Na Câmara a gente tem a PEC 27 de 2004, que o primeiro signatário é o deputado Damião Feliciano, e a gente tem uma PEC já antiga, de 9 anos atrás, que é do senador Paulo Paim, que é a PEC 33 de 2016, que são PECs que fomentam fundos, né, orçamentários para que se consiga fazer políticas, sendo que, mesmo existindo um fundo de promoção da igualdade racial, é necessário que a gente tenha políticas raciais pontuais e integrativas para que a dignidade da população negra, que foi um grupo que foi sequestrado e escravizado no Estado brasileiro por quase 400 anos, tenha um mínimo de respaldo para que possa sobreviver em dignidade no país. Então, assim, as mulheres negras
que são as nossas bússolas orientativas para as políticas no parlamento, elas precisam ser escutadas, né? E é necessário que essas políticas realmente sejam efetivadas, que os poderes, que os três poderes, tanto legislativo, judiciário e executivo, escutem essas mulheres que se movimentam e que se movimentam com argumento, com história, né? Com dados, para que a gente tenha uma sociedade realmente plena de bem-estar, de bem viver, como nós mulheres negras clamamos e pedimos. A gente vive num país racista, né? A gente ainda tem o mito da democracia racial, que no Brasil a gente não tem. Hoje se fala muito mais, nós temos ferramentas, né, instrumentos de defesa. A gente tem o Ministério da Igualdade Racial, a gente tem a Fundação Cultural Palmares, a gente tem parlamentares aguerridos como o senador Paulo Paim, a bancada negra na Câmara, né? Mas ainda somos... os enfrentamentos são tímidos diante de um país com 210 milhões de trabalhadores, de uma população de 210 milhões, né, de habitantes. Então... e também um período de quase 400 anos de escravidão. Então nós temos 137 anos de abolição da escravatura, então nós somos bebês ainda, né, no processo democrático. A nossa própria Constituição Cidadã, que é muito novinha, né, ela traz esses desafios, e nós precisamos, o parlamento precisa fazer esse enfrentamento. E no Congresso Nacional, num período muito singular do mundo, que foi a pandemia da Covid, o Congresso Nacional fez esse enfrentamento, e o Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores estava à frente desse processo, que eu chamo até de boom, o boom das políticas raciais dentro do Congresso Nacional, precisamente do Senado, que foi quando um cidadão, um homem negro, né, George Floyd, foi assassinado nos Estados Unidos pela polícia americana, e no Brasil, logo em seguida, meses depois, nós tivemos o assassinato de João Alberto. Tudo isso no período da pandemia da Covid, onde nós não sabíamos o que estava acontecendo, não tínhamos vacina nem nada, e o Partido dos Trabalhadores foi o propulsor, né, liderado pelo senador Paulo Paim e os outros senadores também, que chamaram os movimentos negros do país, do Iapoá, Chuí, para que se discutisse políticas raciais. Precisamente foi a questão dos marcadores, os marcadores sociais, porque na pandemia as pessoas estavam morrendo, a população negra estava morrendo e a política pública não estava chegando ali, as pessoas estavam morrendo de fome, não podiam ir trabalhar. Na verdade, a população negra seguiu trabalhando, muitos morreram, só que a gente não tinha esse número das mortes, até para poder fazer política pública. Então foi proposto em parceria com a Defensoria Pública da União, a Coordenadoria de Assuntos Raciais, coordenada pela doutora Rita Oliveira, né? E diante dessa escuta dos partidos, né, do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, com os movimentos negros do Brasil, com das mais variadas siglas partidárias, foi feito encontros coordenados pelo partido. Nós tivemos, se eu não me engano, foram mais de 11 encontros na pandemia, encontros virtuais, no qual os 3 primeiros duraram mais de 9 horas, né, onde a população negra, os movimentos, as lideranças, especialistas se reuniram, se debruçaram, literalmente, para resgatar matérias raciais, para propor matérias raciais, e diante de todo esse movimento, a gente conseguiu aprovar mais de 13, né, matérias. Uma prova disso é a Lei de Igualdade Salarial e Remuneratória. A ONU, ela fala nos seus estudos, né, e junto com outros diversos institutos, especialistas do mundo inteiro, que nós vamos levar mais de 150 anos para ter a igualdade no mundo. Quando a gente fala de mulheres negras, isso se aplica com 30% a mais. Portanto, quando nós fizemos o projeto de lei de igualdade salarial, ao relatar um projeto que foi de iniciativa do governo do presidente Lula, foi algo que a gente também trouxe à tona uma realidade que também é um desafio em relação ao patriarcado, mas principalmente ao racismo estrutural. É que as mulheres negras, elas recebem menos, até 43% menos em relação às mulheres não negras. Então, isso significa que, se já há uma diferenciação salarial entre homens e mulheres no exercício da mesma função, quando essa mulher é negra,
essa diferença ela é ainda mais brutal. Eu conclamo a nossa militância, especialmente as mulheres negras, a se unirem em uma verdadeira agenda legislativa pela participação das mulheres na política, porque nós só vamos conseguir transformar essa realidade quando a gente conseguir eleger mais mulheres negras, mais mulheres trans, mais mulheres LGBTs, mais mulheres do campo da diversidade, para que a gente possa efetivamente colorir e, ao mesmo tempo, resistir e revolucionar o parlamento brasileiro e o executivo também. Portanto, a gente já está na preparação, 2026 está aí, e eu quero contar com cada uma de vocês. E junto com Elas por Elas, fazendo um grande movimento para trazer todas vocês para serem protagonistas desse processo. O que temos, né? Recentemente, nós temos o PRONARA, que é o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos. Acho que, se eu não me engano, é a primeira vez no Brasil, 2025, que o Brasil aprova um programa efetivo de redução de uso de agrotóxicos. Sendo que o Brasil é o principal consumidor de agrotóxicos do mundo. Então, assim, é fundamental o PRONARA. É uma conquista histórica do movimento agroecológico. Muito difícil aprovar. O pessoal da Articulação Nacional de Agroecologia tem uma grande incidência nesse campo. Mas, mesmo que a gente tenha um programa nacional, um PRONARA, um Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, a gente segue tendo o maior consumo de agrotóxicos no Brasil. Então, essa política ela tem que deixar de ser incoerente. A gente não vai conseguir fazer uma transição agroecológica sem políticas públicas que apoiem a transição agroecológica. A gente tem isenção de impostos para agrotóxico, a gente não tem nenhum tipo de incentivo para transicionar sistemas produtivos para a agroecologia. Então, assim, fica muito difícil a gente pensar, né, numa transição de matriz agroalimentar sem política pública. Mas eu disse que ia falar do que tinha, que foi essa pergunta. Então, a gente tem Programa Nacional de Aquisição de Alimentos, que é o PA. Nós temos o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE. E dentro desses dois programas, que são programas de abastecimento, primeiro um voltado para as escolas e outro voltado para os equipamentos, para a estrutura institucional como um todo, existe ali uma obrigatoriedade dos 30% serem comprados da agricultura familiar. Então essa política, ela existe, ela é muito, muito, muito importante, mas ela precisa ser efetivada, porque nem todos os 30%, a gente vai pegar os dados municipais, não são todas as cidades, não são todos os municípios que implementam e efetivam os 30% da agricultura familiar, muito menos da agricultura familiar agroecológica, certo? Então é isso, existem algumas políticas, mas eu repito, precisa de muita coisa. E aí, se eu for listar, pensar aqui o que é que precisa em relação à política pública, a gente precisa muito, muito, muito de políticas que integrem, por exemplo, assistência técnica rural, as políticas de ATER, a uma linguagem, a uma perspectiva que seja intercultural. A Política Nacional de ATER, além dela estar muito voltada para um perfil de agricultor familiar mais clássico aqui do Sul, digamos assim, não é? Ela tem esse recorte, é uma política muito, muito efetiva, muito importante, mas ela precisa também abraçar a interculturalidade para a gente conseguir entender que a agricultura familiar é muita coisa, gente. Não é só o agricultor familiar do Sul, não é? A gente tem indígena, a gente tem quilombola, existem ribeirinhos, e todos esses... todas essas formas, todas essas existências, toda essa diversidade, ela faz parte da agroecologia, na verdade, muito antes da agroecologia se nomear como agroecologia. E a política pública, ela precisa abraçar esse povo, ela precisa abraçar essa diversidade. Fique com o TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais.